Ana Paula perdeu o pai ontem, ele tinha 96 anos. E ela tá na final do Big Brother. Vocês sairiam? Depende. Nós estamos falando de um pai. Não é qualquer pessoa. Não é um amigo ou um irmão. É um pai. Aí você pode dizer, mas já morreu mesmo e tal. Pra você que é insensível e não perdeu um pai ou uma mãe, talvez faça sentido essa fala. Mas nós estamos falando de um pai. De alguém que cuidou de ti, que você chama de querido. Óbvio que não vai fazer diferença agora. Mas realmente fica esse conflito na mente. Eu não quero mais voltar pra minha vida. Eu acho que a palavra que ela tá sentindo é culpa, porque ela vai perder o velório do pai. Ela tem que fazer uma escolha. Ela fica no programa ou ela sai pra ficar com a família e vai no velório do pai. Porque a verdade é, ela não sabe que ela é primeiro lugar, né? A gente, Ana Paula vai ganhar esse programa. Agora, essa dualidade de escolha, né? De ficar e lidar com essa culpa. Juliana, meu pai morreu. Sempre fui um crítico da Ana Paula, não tem como não sensibilizar uma pessoa que acabou de perder o pai, gente. Eu acho que a Globo e o mercado tentaram tanto transformar ela na nova Juliette, eu acho que conseguiram. E eis a questão do entretenimento insensível. Esse showzinho todo, essas coisas todas não tem nada a ver com a morte do pai dela, mas sim do como isso pode ser divulgado. É complicado. Não tem como você olhar essa cena e não se sensibilizar com a pessoa que acabou de perder o pai. Não sei se você já passou por isso, mas é uma dor difícil. Perder pai e mãe é uma dor que dói. Você não sabe o que fazer. Agora contou o programa, se já era dela, agora então. Essas coisas são complicadas. Particularmente não incentiva ninguém a assistir esse tipo de entretenimento. Pra mim é um entretenimento lixo, Big Brother. Mas a situação me fez pensar sobre uma questão relacionada à morte. Eu não tô dizendo que isso tá sendo pra apenas isso. É uma dor que ela tá sentindo. Isso é complicado. Mas no meio desse entretenimento que eu acho inútil, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a questão da morte. E é claro, me sensibilizar e deixar minhas orações para o conforto da família que perdeu uma pessoa querida. Porque imagino que ele fez e deu o melhor para seus filhos. Nunca foi plano de Deus que as pessoas morressem. Porém, é algo natural da vida um filho enterrar seu pai. Pior seria se um pai enterrasse seu filho. Isso não é natural. Isso não é normal. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. Bom, vamos entender algumas coisas aqui. A morte na perspectiva bíblica não é um estado de consciência em outro plano. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente fala que quando uma pessoa morre, ela vai para um lugar melhor. Ela está em um lugar melhor. E essa perspectiva não é bíblica. A Bíblia trata a morte como um sono profundo, inconsciente. Quando você dorme, por exemplo, você não sabe de nada, não sente nada. E é assim que a Bíblia trata a morte. Por isso que a Bíblia destaca em Eclesiastes 9:5, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Sobre a questão da dor da Ana Paula, com certeza é legítimo e profundo, porque ela está perdendo alguém muito querido para a vida dela. Como eu disse, é um pai, não é um irmão, não é um amigo, é alguém que cuidou dela. Só que eu quero chamar a atenção para o pensamento divino sobre a coisa. Realmente não tem mais o que se fazer. Para quem parte, o tempo já não existe. O pai dela morreu e não tem mais o que fazer. Mas você vai deixar no comentário aí se você acha certo ela sair e ir ver o enterro ou continuar ali até o fim do que ela tinha começado. Isso é uma questão moral complexa e também parte do princípio de cada pessoa. É individual. O seu Geraldo tinha 96 anos e para ele já encerrou tudo que tinha aqui nesse mundo. Estresse, ansiedade, alegrias. Isso vai acontecer com todos nós um dia. Tá, mas Bruno, o que acontece após isso? Você está dormindo, mas a Bíblia fala sobre um retorno de Cristo, onde vai ressuscitar mortos e alguns deles vão para o céu e outros para o juízo. E esse que é o problema. Muitas pessoas estão brincando com a oportunidade que tem de viver aqui nessa terra. Você em um instante está vivo, logo morreremos. Mas o que você fez e deixou para trás? Como eu disse mais uma vez, eu não estou sendo insensível sobre a morte do seu Geraldo. Mas o que você está fazendo com a sua própria vida? Reflita sobre isso. Em João 11:11, Jesus fala: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. É assim que Jesus trata a morte, como um sono. Uma das coisas pesquisando ali sobre a questão do tratamento com o pai dela, como eles se relacionavam, ela acaba declarando que o relacionamento entre eles dois era muito bom, ao ponto dele ser um alicerce para ela. Ele criou ela praticamente sozinho, após a morte precoce da sua mãe. Ou seja, ela está sem os pais nesse momento. E isso é importante notar, que na perspectiva bíblica, a figura do pai, aqui nessa terra, embora imperfeito, ele reflete o cuidado de Deus. Não é à toa que muitas crianças
crianças estão crescendo sem os pais. Sem um pai, na verdade. Sabe por quê? Porque o pai simboliza, assim, uma parte de Deus. E nesse grande conflito entre Deus e Satanás, claro que Satanás faz de tudo para que o pai seja visto como uma figura ruim da história. Porque se você tem o seu pai como uma figura ruim, você vai ter a imagem de Deus como uma figura ruim. Uma figura que te abandona. E não é verdade. Então ela teve essa base e ele conseguiu passar essa base paterna de uma forma boa para ela. Isso é muito bom. Em Salmo 103:13 diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ou seja, esse sentimento também que ela está tendo nesse momento sobre ele é fruto do amor que ela recebeu dele. Um outro fato bem interessante sobre a questão do pai dela é que ele foi um político de longa carreira em Minas Gerais, em 25 de abril de 1984. E poucos sabem também que foi ele que pediu para que a sua filha participasse e até insistiu um pouco do BBB 2026. E aí que vem aquela questão: será que compensa para ela sair, sendo que era o desejo dele que ela tivesse ali também? Se bem que, como eu disse, eu não concordo muito com essa ideia do BBB em si, mas era um desejo dele naquele momento. Então para ela fica esse conflito. É bem possível que ela nem vá sair dali. É possível que ela vai continuar. E talvez seja possível até que ela ganhe, por causa da mídia toda gerada em prol disso. Na verdade, acredito que ela já até decidiu ficar, né? Eu não acompanho, como eu disse, mas leio algumas coisas que às vezes aparecem para mim. E também pesquisei um pouco sobre isso. Mas o pai desejava que ela brilhasse até o fim. Então, eu não sei como foi a vida do senhor Geraldo aqui nessa terra. Não sei se ele vai estar no céu também. É Deus que julga, é Deus que sabe. Eu não vou falar palavras bonitinhas assim, que ele está num lugar melhor, que não é verdade. Ou melhor, tá melhor que a gente, né? Que tá descansando. A gente ainda tá sofrendo as ansiedades dessa terra. Mas a Bíblia dá uma certeza de um reencontro para aqueles que foram fiéis a Deus, a Jesus, a Cristo. E ele vai fazer esse encontro. A morte tem solução, e é Jesus. E quem tem um encontro com Jesus vai se encontrar com ele no céu e abraçar os seus entes queridos. 1 Tessalonicenses 4:16-17 diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, embora o pecado que tenha trago essa morte, que tem destruído a vida de muitas pessoas, que tem deixado buracos vazios, tristeza, solidão, angústia, teve uma solução, que foi o sacrifício divino. Geraldo descansou das suas fadigas. E uma coisa que fica para Ana Paula agora é: Deus não é um espectador diante do luto. Ele é o que chora com aqueles que choram, como Jesus fez também no túmulo do seu amigo. Mas resumindo, no meio disso tudo, é que a morte de Geraldo, no auge do final desse reality, nos lembra que as vitórias desse mundo são passageiras. Tenha isso em mente. As vitórias desse mundo são passageiras, mas os laços de amor, promessa de ressurreição, são eternos. E você precisa ter isso em mente. Se você ainda não está bem com Cristo, você precisa estar bem com Cristo, porque o momento, a tua hora vai chegar também. E não adianta falar, vira tua boca pra lá. Mesmo que você não queira falar sobre esse assunto, é um assunto que está no nosso meio e vai acontecer com todo mundo. Não adianta dizer que não vai. Mas entenda que, biblicamente falando, a morte é o silêncio que precede a vitória eterna. Ana Paula vai ficar no programa como desejo do seu pai. Não sei se o pai dela vai estar no céu ou não, mas ela precisa tomar decisões agora e fazer suas escolhas. E você precisa tomar decisões e fazer a sua escolha, para que um dia você encontre seus queridos. Ela pode ser uma cristã, só Deus pode julgar. Eu não sei dizer se ela vai um dia estar no céu ou não e encontrar com ele, mas se ela estiver em Cristo, ela vai estar no céu. E se ele esteve em Cristo, ele também estará no céu. Se você estiver em Cristo, seus familiares estiverem em Cristo, vocês se encontrarão no céu. Esse foi o pensamento. Espero que essa mensagem tenha te feito refletir. Deixei no comentário também. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas aprendam e entendam cada vez mais. Eu te aguardo no próximo vídeo. Falou, é nóis. Tchau, tchau.